As vagas para o meu curso sobre YouTube estão abertas, então tá aí na descrição, o Dominando YouTube, tá? A gente passa por todos os métodos que eu usei para ter aí um monte de canal no YouTube funcionando e já faturei mais de R$1 milhão com o YouTube, com canais que eu nem precisei aparecer. E se você tem alguma vontade de começar a produzir conteúdo para internet, na minha opinião, acho que o YouTube é o melhor lugar. Então, dê uma olhada lá, se te interessar, fica o convite. E esse livro fala sobre medo. Ele é um cara especialista em medo. Olha, isso aí é sensacional. Pra mim isso é uma bíblia que as pessoas todas que tinham que ler. Pena que a tradução em português, o livro para viver custa R$600, não é à toa. Você acha um livro valendo R$600 porque ele é bom. Eu tenho em casa 2 livros, eu quase que estou vendendo os meus livros. Não vendo. Eu comprei vários quando eu fui dando para os meus clientes. E esse livro é sensacional, ele vai mostrar um pouco dessa biologia do medo. E ele fala, por isso que eu conectei com ele, que a maior parte da sua ansiedade ela é inconsciente. Ou seja, você não está sentindo o que você está sentindo, mas ela está dominando o seu corpo, alterando as produções hormonais o tempo todo, porque ela está funcionando num espectro de velocidade de 30 a 40 milésimos de segundo. Então você pode estar calmo conscientemente, senta no escritório, todo mundo calmo, mas a ansiedade coletiva inconsciente, que é muito mais importante que a consciente, está colocando o seu cérebro naquele modo negativado de sobrevivência e do modo... O que esse módulo negativado tem? Ele tem respostas refinadas? Não. Ele não tem respostas inteligentes. O modo de sobrevivência são 3 respostas. Isso se encontra em qualquer espécie. Ou você paralisa e você finge que você é uma pedra e o bicho acha que você não está lá e não te come. Então você vai travar. Ou você corre como se fosse a última vez da sua vida. Paciência. Pernas para que te quero. Ou você enfrenta, que também pode ser a última vez da sua vida. Você tem essas 3 respostas. Então, o seu cérebro vai dominar essas 3 respostas. Ou você paralisa, ou você corre que nem um maluco, ou você ataca que nem um maluco. Interessante. Só tem essas 3 respostas. Então é isso. Quando você está sob ameaça, você vai ter essas 3 respostas. Ou você parte para ataque, ou você parte para corrida, vai fugir do problema, ou você vai se anestesiar, paralisar para o negócio passar e não ver o que você está passando. São essas 3 respostas que tem. E são respostas que funcionam muito bem. Como eu te falei, milhões de anos sendo testadas, centenas de milhões de anos sendo testadas. Te colocaram no meio do mato para sobreviver, né? É isso. Para o mato, para o pega para capar do dia a dia, da natureza, são respostas que são testadas há centenas de milhões de anos. Então funcionam pra caramba. Deram certo, estamos aqui por elas. Mas agora é no mundo moderno. No mundo moderno onde eu estou na minha casa, estou num apartamento alugado, eu perdi meu emprego e eu não tenho como pagar o aluguel. É vida ou morte? Não, você não vai ser comido por um leão naquele dia. Está muito longe de ser vida ou morte. Mas seu cérebro não sabe lidar com uma situação. Qual que é o problema para ele? É morte. Ele não consegue, é ameaça. Ele não consegue lidar com um problema. Mas nessa hora ele não pode ser útil? Essa ansiedade, esse medo? Nessa hora específica? A gente usa a nossa ansiedade e medo para se movimentar. Mas o que eu quero dizer para você é que a resposta é sempre a mesma. Então, você está morando numa casa, você perde o emprego, você não tem dinheiro para pagar o aluguel, o seu cérebro vai responder igualzinho se estivesse de frente com o leão. Só que você não está de frente com o leão, você não vai ser rasgado sua pele, você não precisa ter um sangue ácido, você não vai ter uma situação de confronto. Não é uma questão de vida ou morte, mas ele só sabe responder assim. Então, não consegui pagar o aluguel, vida ou morte. Eu não consegui pagar um boleto, vida ou morte. Minha namorada me largou, vida ou morte. Tudo vida ou morte é cansativo, porque antigamente, na natureza, a gente não encontrava com a situação vida ou morte o tempo todo. Você vê lá na National Geographic, tudo bem, lá a gazelinha está tomando água, de repente vem um jacaré, de repente vem um leão. Né? Não deve ser fácil ser uma gazela lá na África, mas assim, não é o dia todo. Né? Pensa, se ela chegou na vida adulta, ela não deve ficar o tempo todo você atacada por jacaré na água. Às vezes tem um jacaré na água, às vezes um morre do grupo, às vezes tem um leão, que vai comer uma das centenas que tem. Então, assim, você vai encontrar com aquela situação de vida ou morte com uma certa intervalo, que vai ter um tempo de dar uma resfriada, vamos dizer assim. No mundo moderno, você tem fonte de estímulo de vida ou morte o tempo todo. Cara, que interessante isso, é verdade. Causa um estresse, um superaquecimento desse sistema. Então é bem legal, bem interessante você olhar pelo mundo dessa forma. E aí, todo um trabalho, tudo bem. Então, se o cérebro funciona assim, como eu posso criar um método que leve o cérebro numa direção nova, totalmente nova, que ele não está acostumado, mas que ele consegue chegar, que é novidade, então se eu solto, ele volta para o anterior. Então, tem uma série de técnicas, de exercícios que você vai fazer para levar o seu cérebro numa outra direção. É como se você estivesse ensinando o seu cérebro a viver no mundo moderno,
fora daquelas ameaças da natureza de sobrevivência. Que nem sempre é fácil, difícil, né? Porque é o contra a natureza dele, vamos dizer assim. Mas assim, na hora que você leva ele, é interessante ver como esse cérebro se adapta nesse novo lugar e como ele vai aprendendo. Mas também, se você para de praticar as técnicas, ele volta para o estado natural dele de milhões de anos. Então não tem resposta fácil. Você pode ganhar performance, ganhar qualidade de vida, mas ela é sustentada através do seu esforço. Sem o esforço, ela volta no estado natural. Então também não tem saída fácil nesse sentido. E que tipo de esforço eu tenho que fazer para como posso positivar o meu cérebro? Exatamente. Né? Que são os slides que eu mostro na minha palestra. Vamos positivar o nosso cérebro. Bom, se eu tenho o meu cérebro inconsciente escaneando esse ambiente a 30, 40 milésimos de segundo o tempo inteiro, 24 horas por dia, buscando sinais de ameaça, que podem ser, que vêm através dos nossos 5 sentidos. Né? Um cheiro ruim, um cheiro de fezes deixa esse cérebro inconsciente agitado, porque é uma outra espécie se aproximando, não é as minhas fezes. Fezes de outra pessoa, de outro bicho, já ativas, cheiros negativos, né? Cheiro de fumaça, ameaça, fogo. Fogo a gente queimava, morria. Então, o estresse, a poluição é uma coisa que vai deixar o seu cérebro mais agitado. Pense que o nosso cérebro, criado em centenas de milhões de anos, ele conhece uma natureza, que é árvore, planta, ele não conhece uma parede de tijolinho, essa cortina. Para ele, isso aqui tudo é inóspito. Isso aqui gera ansiedade constante no seu cérebro. Não é um ambiente que ele está familiar, vamos dizer assim. Então, por isso que Vou montar um estúdio tipo uma caverna. Sim, super. Não caverna também, mas assim, natureza. Então, é meu sonho, cara, um dia. Não é à toa que é sede de Google, né, sede do Yahoo. Você vai ver, são cachoeira passando aqui embaixo. Parece Disney, né? Aqueles restaurantes temáticos da Disney, esses novos escritórios. Chama-se neuroarquitetura. Aonde eu vou. Então, quando eu trabalho como empresa, então as empresas me chamam para consultoria. Vou trabalhar em positivar esse cérebro através das próprias pessoas, com técnicas internas dentro delas mesmas de positivação e todo um entorno para sequestrar esse cérebro inconsciente na direção de acalmá-lo. Então, por exemplo, músicas calmas, por isso que eu criei esses meus 2 álbuns que eu tenho no Spotify, Deezer e tudo mais. São músicas que vão acalmar esse seu cérebro inconsciente, porque eles falam diretamente com esse seu cérebro que trabalha a 30, 40 milésimos de segundo. Então, se você musicalizar o seu ambiente, experimente um dia, ficar o dia todo escutando as minhas músicas. Eu te garanto que você vai ficar muito menos estressado. Porque eu vou estar sequestrando o seu cérebro inconsciente com um som. Não é o som? Ele não escuta? Eu vou sequestrá-lo. Da mesma forma que um som poderia ser algo negativo, eu levo ele para ficar calmo. Então eu sequestro ele constantemente o dia todo com um som que ele escuta a 30, 40 milésimos de segundo. Ele escuta som. Tanto que você levanta da cama se bater palma. Então, se você levanta da cama com um som forte, se eu colocar um som agradável, que acalme ele o tempo todo, eu estou meio que sequestrando ele para o lado positivo. Mas como é que o cérebro interpreta que é um som calmo? Porque anos de natureza aqui, sabendo aquilo que cai. Uma cachoeira, uma coisinha gostosa. Uma música mais calma e um movimento abrupto de um bicho correndo, gritaria de bicho, gente falando alto porque o negócio está sendo atacando ali, né? Vamos dizer assim. Ele já tem uma memória de sons preocupantes. Será que chuva é por isso que dá uma acalmada? Tipo assim, na época lá... Depende da chuva, né? Mas se for uma chuva de um trovão, aí você já fica mais tenso, né? Quando tem chuva pesada, que não dá uma ansiedade. Você fala, nossa, que chuva forte. Você tá aqui na sua casa, você não tem risco zero de alguma chuva muito forte. Mas você já fica ansioso, né? Inconscientemente. Então, a musicalização de ambientes, tô levando para positivação do cérebro. Isso é só uma frente, né? Musicalização do sono, porque se você está escutando constantemente mesmo dormindo, vamos entreter esse cérebro. É como se eu estivesse cuidando do Lutz consciente e também cuidando do Lutz inconsciente. Como é que eu posso tornar esse ambiente mais seguro para o Lutz inconsciente? Musicalizando esse ambiente. Mais natureza, mais planta, mais coisa que assemelhe um ambiente natural. E o seu cérebro não sabe a diferença de uma imagem da cachoeira, ele vai interpretar aquelas imagens igual, o cérebro inconsciente. Se eu mostrar uma imagem de cobra, esse Serena Invasão Pili, nesse livro Life Unlocked, ele mostra um laboratório. Você pisca uma imagem subliminar, que são aquelas imagens que você não vê conscientemente, a 30, 40 milésimos de segundo, o seu cérebro ele fica negativado, né? Ele acende. As amígdalas cerebrais que passam pelo feixe da emoção do medo, ele super entra em estado de sobrevivência. Só com uma imagem que eu posso colocar dentro de um comercial da Coca-Cola, uma imagem de uma cobra, que você não vai ver Lutz consciente, mas o inconsciente viu. Então é como se eu estivesse entretendo esse inconsciente constante. Então, numa empresa, muito mais natureza, soundproof dos sons que vêm da rua, musicalização de banheiro, musicalização de ambientes comuns,
muita imagem de natureza, ou se você puder colocar plantas, coisas que assemelhem água, pedra, flor, vai automaticamente reduzir essa ansiedade inconsciente. Fora isso, a gente vê também, por exemplo, hoje em dia, alimentações. Tem alguns alimentos que geram mais ansiedade e ativam mais o nosso cérebro, alimentos mais pesados. Porque você fica muito mais vulnerável numa natureza quanto mais você estiver com a pança muito cheia, ou você estiver muito estufado. Você não vai conseguir fugir tanto, você não vai conseguir correr tanto. Então, alguns alimentos hoje em dia, tem algumas coisas na ciência mostrando que dificultam e te deixam um cérebro um pouco mais negativado, um cérebro um pouco mais preocupado, vamos dizer assim. O que mais que você pode fazer? A fome, ela negativa o nosso cérebro também, a sede negativa o nosso cérebro, porque você está ficando cada vez mais vulnerável em termos de sobrevivência. Por isso que a gente fica irritado quando a gente está com fome, porque é uma questão de perigo, vamos dizer assim, você está querendo, tem que se mexer ali. Então, é uma situação perigosa, você ficar com baixo índice de gordura. As pessoas que fazem dieta com baixo índice de gordura têm dificuldade de dormir, são mais alertas. Você pensa que na natureza, tudo aquilo que gera ameaça te tira o sono. Se eu estou num lugar de ameaça, no momento da natureza, ali no meio da selva, eu vou dormir gostoso, profundo? Um bicho pode me comer. Quanto mais ameaçado eu estou, menos sono eu tenho. Porque mais eu tenho que ter energia para sair para uma situação de abrigo. Então eu vou correr mais atrás de uma caverna, eu vou lutar com os bichos, eu vou me dar o luxo de dormir na hora que eu estiver num ambiente 100% seguro. Caso contrário, eu não vou relaxar e dormir. Então a insônia também é muito comum em pessoas que estão agitadas. E às vezes agitadas de uma forma, tanto que quando eu pego um cliente novo, a gente tenta mudar o ambiente dele por um tempo, um teste, para levar esse cérebro a sair um pouco da sobrevivência. Né? Então trabalhei com o time do Bernardinho, pai do Bruninho, técnico da seleção de vôlei, agora não é mais. E o Bernardo cuidava do Sesc Flamengo, até hoje cuida. Na temporada 21, 22, ele me trouxe para mudar um pouco o rendimento do time. Eu tinha uma atleta que acordava assistindo noticiários. Pensa, noticiários sabem que você só vai prestar atenção, para o seu cérebro ser primitivo, em coisas negativas. Fantástico, tem que ter sangue, morte, senão você não para prestar atenção, não foca e não vê a propaganda que eles querem te vender. Então eles vão tacar, mesmo que inconscientemente ou conscientemente, notícia ruim vende muito mais que notícia boa. Eu percebo isso pelos cortes, sabe os cortes do podcast? Sempre que é um título mais negativo, dá muito mais view. Sim. Em vez de você falar assim, como ter mais paz na sua vida, é gestão de estresse, ansiedade, Total. Sofrimento, dor, Total. Problema, as pessoas vão lá e clicam. Total. Porque as pessoas vão enxergar inconscientemente buscando o problema lá, natureza humana, total negativa, né? Então a gente também precisa saber gerenciar técnicas de como a gente gerencia e leva esse cérebro. Então ela era uma pessoa que acordava escutando Globo News e ela pegava no sono escutando Globo News e a Globo News ficava ligada a noite toda. Aí a gente mudou. Chega de Globo News, agora você vai acordar, você vai ler um livro, você vai colocar minha música para escutar, você vai dormir com a minha música. Ela, meu Deus do céu, minha vida mudou da água pro vinho, com essas pequenas alterações. Minha filha que não dormia bem à noite, acordava 3 vezes, estava com a mãe, dormindo a noite toda. Juliana, meu Deus, que é isso? Que coisa tão... Por isso que eu falei, o simples, ele tem efeitos gigantescos que às vezes o complicado não tem. Um remédio para isso, um remédio para aquilo, sendo que você não está cuidando daquilo que estressa aquele cérebro, vamos dizer assim, né? Então existem formas de você desestressar o seu cérebro consciente e inconsciente também. Intervenções que você pode fazer no dia a dia, né? Existem, e aí a meditação entra como uma prática. Hoje em dia, todos os cientistas que eu citei o nome aqui, o Rick Hanson, o Srinivas Pillai, Andrew Newberg, todos eles falam que meditação, para você sair desse modo de sobrevivência, é o que há. Você automaticamente supercria seu cérebro do lado positivo. É um novo cérebro, um super cérebro. É um cérebro menos estressado, mais inteligente, mais criativo, que consegue ter respostas mais complexas, com mais nuance. Porque se ele entra no modo de sobrevivência, ele emburrece e vai para aquele modo de paraliso, luto ou fujo.